E essas novas pautas viraram novos livros, ao todo são 16 livros, 16 livros. e as 10 mil cópias vendidas desse primeiro livro, hoje são 3 milhões de cópias distribuídas aí pelos 16 livros cuja autoria é sua, Exato, né? 3 milhões de livros, metade desse número é só o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Até hoje, na vendagem mensal que eu tenho, metade é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É uma cauda longa bem forte. Praticamente todo mundo que se casa hoje recebe de presente o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu já pensei para dar para uns 2, 3 casais amigos meus. Não, tem noivos que me escrevem falando, cara, ganhamos 3, você consegue trocar? Eu não sou livreiro, cara, eu só escrevi. Amor, olha a sua caixa postal. Agora, aproveitando o gancho que você acabou de colocar, Vini, isso te coloca numa situação muito relevante dentro do campo da educação financeira. E eu me arrisco a dizer que quando você chegou, se não tudo era mato, quase tudo era mato. Olhando para trás e fazendo um balanço da educação financeira no Brasil, qual arco você é capaz de construir e em que medida o amadurecimento da educação financeira também passa pela tua contribuição ao longo desses 16 livros? Eu acho que eu contribuí bastante, porque Casais Inteligentes Enriquecem Juntos permaneceu 10 anos na lista dos mais vendidos da revista Veja. Cara, é difícil você entrar nessa lista. Eu fiquei 10 anos sem sair. Então, muita gente foi lendo e isso fez com que eu fosse chamado para programas de televisão, para programas de rádio, para eventos. Eu acho que vocês são jovens, mas durante 11 anos existiu no Brasil a Expo Money. Era um evento gratuito que percorria várias capitais brasileiras. Eu participei pessoalmente de 80 Expo Moneys. No total foram cerca de 100. E era um evento que a gente não recebia nada para participar. Simplesmente era um lugar em que a gente tinha os microfones ligados. Uma vitrine. Uma vitrine. E como o propósito era realmente transformar a sociedade e fortalecer o mercado de capitais, ali houve um grande movimento. Eu me tornei o keynote speaker, né, o principal palestrante da Expo Money, logo na terceira, quarta edição, e foi assim durante uma década também. Então tem uma grande contribuição, mas, gente, a transformação que a gente vê no mercado financeiro não é por causa de um livro, não é por causa de um autor, não é por causa de um conjunto de ideias. Nós tivemos, lá em 2003, na época que eu lancei o livro, o presidente da Bovespa na época, era o Raimundo Magliano Filho. Esse cara ralou muito para fazer o Bovespa vai até você, para levar o movimento de explicar para o público o que era a Bolsa, na praia, nos condomínios, nos clubes. Ganhou um grande número de seguidores ou de investidores na Bolsa, né? Pessoas físicas investindo na renda variável, mas também tivemos períodos difíceis, de crises que afastaram um pouco as pessoas. Então, vamos considerar a Bovespa, que virou BMF Bovespa, que virou B3, vamos considerar governo, né, nas várias secretarias, Secretaria da Previdência, Secretaria ela vai mudando de nome, né, mas quando a gente fala de direitos sociais, né, diminuir desigualdade, muita gente se debruçando para criar a educação financeira, que hoje é parte da Base Nacional Comum Curricular, ela é disciplina obrigatória em todas as escolas do Brasil, assunto que pouca gente conhece, porque por uma infelicidade muito grande, a educação financeira estreou na Base Nacional Comum Curricular junto com a pandemia estreando no mundo, em março de 2020, né, e ficou um assunto secundário. Mas nenhum pai vê no currículo do seu filho a disciplina educação financeira, porque ela é um módulo transversal. Ela está um pouco em português, um pouco em matemática, um pouco em química, física, mas ela está lá. E isso é resultado do esforço de muita gente, instituições, bancos, órgãos reguladores, CVM, Banco Central. Eu tenho orgulho de ter sido um dos generais desse exército de transformação, mas é um trabalho muito coletivo, não é um trabalho individual, não. Eu basicamente acho que fiz umas provocações que mostraram que havia um caminho e muita gente abraçou esse caminho. Claro que a gente vai falar dos livros que você lançou, alguns deles, né? Porque se fosse falar dos 16, mas vamos chegar nesse ponto dos livros daqui a pouco, ainda para continuar falando de educação financeira, porque é claro que houve uma mudança na sociedade, mas eu acredito, até pela conversa que a gente teve com outros especialistas aqui no Mover Voices, ou Sebas, que houve uma mudança também na estabilidade econômica do Brasil, que favoreceu as pessoas a olhar mais para o mercado, principalmente de renda variável. Salvo engano, acho que foi o André Perfeito, economista-chefe da Necton, que ele falou assim, poxa, quando você tinha juros na casa de 2 dígitos, 14% ao ano, o que você vai fazer na renda variável? Você vai tomar risco com a renda fixa, te pagando 14% ao ano? Você trouxe a visão aqui, acho que um pouco dos esforços que várias pessoas fizeram, né? Pensando na questão econômica do nosso país. Você acredita que o Brasil se desenvolveu economicamente para favorecer também para que os brasileiros conseguissem olhar a renda variável de uma maneira mais próxima, com mais desejo, para sair um pouco da sua zona de conforto também? Sem dúvida. Por volta de 2006, 2007, o produto número 1 de investimento no Brasil, não em volume, mas em CPFs, era a caderneta de poupança. E
impressionantemente, o produto número 1 de crédito no Brasil era o cheque especial. Hoje ele está no 4º ou 5º lugar no ranking, e havia muita coisa a ser feito. E não foi apenas a educação financeira que se desenvolveu nesse período, mas, por exemplo, o acesso à informação, à comunicação se ampliou bastante. A internet teve um papel interessante nesse processo de transformação, porque se a gente compara com outras sociedades, os Estados Unidos teve grandes transformações, mas não se transformou tanto quanto o Brasil nessas 2 décadas. Por quê? A educação já era mais uniforme naquele país. Já há 4 décadas que o pessoal já investia em renda variável, tinha muita gente esclarecendo. Nós tivemos uma educação financeira crescendo junto com a capilarização do acesso à internet, com o boom de redes sociais, YouTube, etc., e os influenciadores percebendo que havia ali uma oportunidade. Então a transformação foi radical. E hoje, se alguém está endividado no Brasil, e tem muita gente, se alguém sabe por que está endividado, a educação financeira já é presente. Há uma dificuldade de colocar em prática, porque talvez as pessoas se inspirem muito por um vídeo mais motivacional do influenciador, por alguma dica que foi legal, fala, pô, que burrada que eu faço exatamente o que o fulano está dizendo ali, mas fica muito no inspiracional. Eu acho que na próxima década nós já teremos jovens que estão tendo educação financeira mais estruturada nas escolas, colocando isso em prática na vida, e essa transformação que a gente viu nesses últimos 20 anos, que não foi pouca, vai ser maior ainda. Em que sentido? Podemos dizer que vai ser mais difícil investir, porque com muito mais gente investindo, as oportunidades se diluem, né? A informação chega rapidamente a muitas pessoas, então aquilo que rendia 40% ao ano não vai existir mais, né? Então uma boa oportunidade vai render 15%, talvez 20%, ou talvez até menos, se houver muita gente investindo. Mas além da dificuldade de investir, nós teremos uma facilidade para captar recursos com taxas de juros mais razoáveis. Não é só a casa própria com taxa de juros mais baixa, mas talvez um carro tenha uma taxa parecida, talvez o financiamento de um telefone, de um computador. Por quê? Porque com um alcance maior daqueles que têm interesse no crédito e uma capilaridade maior de quem oferta o crédito, basicamente você tem mais eficiência no mercado. Então, podemos imaginar que o Brasil está indo no caminho das economias mais desenvolvidas, em que as taxas de juros são menores, mas o spread também é menor, e o processo de investimento ele se torna um pouco mais automatizado, no sentido de que ou eu estou muito ágil, ou eu opero o mercado para conseguir um ganho diferenciado, ou eu vou ter aquela lógica que, se você for para os Estados Unidos hoje, você vai contratar um plano de previdência, eles dizem, olha, você vai ganhar em média 6% ao ano num plano conservador, 7,5%, 8% no moderado, 9,5%, 10% no arrojado. E não sai muito disso, né? No ano ruim o cara perde 2%, no bom ele ganha 12%, mas ele tem uma previsibilidade justamente pela eficiência de mercado. E aí a gente pode entender que talvez seja um diferencial na vida das pessoas aqui para frente, ter um conhecimento maior sobre planejamento. Como que eu vou aproveitar essa volatilidade sobre o déficit do mercado para estar preparado para uma crise que eu sei que virá, para estar preparado para não financiar demais a minha casa própria, comprar a casa na hora certa, não no momento que eu caso, né? Então vou poder dar uma entrada de 60%, 70% e financiar por 4 ou 5 anos uma parcela menor que não desequilibre meu orçamento. A tendência é que com esse conhecimento, essa educação, até a desigualdade diminua, porque o acesso às oportunidades será cada vez mais capilarizado, cada vez mais eficiente.